Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sempre fui muito formal nas apresentações ao longo desses 6 anos à frente do Instituto dos Advogados de São Paulo. Hoje é a penúltima reunião almoço que eu tenho o privilégio de presidir e farei a apresentação um pouquinho mais informal, decorrente desse ambiente maravilhoso que nós todos estamos desfrutando hoje. O mês de outubro, a escolha da nossa querida Luísa Helena Trajano não foi, claro, só por conta do Outubro Rosa. Ela fez aniversário agora no dia 9 de outubro. E também em outubro completou 5 anos de um movimento muito especial de Mulheres para o Brasil, que ela lidera com mais de 21 mil mulheres ao longo, não só do Brasil, mas de alguns outros países do mundo, e que foi um movimento que nós começamos aqui, dentro das nossas possibilidades e dentro da missão institucional do Instituto dos Advogados de São Paulo, no ano de 2013. Esse simbolismo é muito grande porque aquela época, na diretoria, nós tínhamos a Raquel Preto, que está aqui conosco, que é a nossa conselheira, era diretora administrativa do Instituto. E a Raquel começa, então, esse movimento dentro do Instituto, e eu conversando com a Raquel logo no início, e é o título da apresentação de hoje, né? A luta da mulher pela igualdade de oportunidade, porque eu entendia, fora a questão da violência, que é um tema à parte muito triste, muito crítico, trágico do nosso país, mas no âmbito, que é o nosso âmbito de estudo, de participação institucional, eu sempre disse que o homem não abre a porta para a mulher. Sempre disse. Em todos os eventos que nós fizemos públicos, em todas as circunstâncias. E não é por mal, né? Muitas vezes nós, quando vamos nos reunir, vamos pensar em formar um grupo, formamos um grupo só de homens. Não pensamos em convidar as mulheres para participar. Então, a força do exemplo ela é fundamental. Desde o início, nós começamos a fazer os eventos na semana de comemoração do Dia Internacional da Mulher. E a presença da Luísa Helena Trajano hoje é mais uma demonstração essa do Instituto. O Instituto com 140, completa agora, dia 29 de novembro, 144 anos de existência. E foi a primeira instituição jurídica que teve uma mulher presidente, né? Teve 2, que tem mais mulheres participando de todas as atividades, mas não pela quantidade, porque nós temos a exata dimensão da importância dessa participação. Eu queria revelar aqui que a Luísa é formada em Direito, pela Faculdade de Direito de Franca, em 1972. Então, dá para entender um pouquinho o sucesso dela, né, em tudo que faz. Não é só pelo tino empresarial, claro, né? Ela teve uma formação adequada, né? Importante. Eu queria também aproveitar para dar uma primeira informação. Nós não vamos divulgar isso ainda oficialmente, mas muitos acompanharam que na quarta-feira nós tivemos os presidentes de institutos reunidos com o presidente do Supremo Tribunal Federal, que é inclusive presidente do CNJ, e nós começamos uma pauta, que é uma pauta muito importante, junto com o professor Miguel Arley Júnior, em razão do Instituto Pro Bono, que é a colocação de um local específico, né, preservado, nas hipóteses de exame de corpo de delito das mulheres que sofrem violência. Porque hoje, do jeito que a coisa é, infelizmente, a mulher sofre uma segunda violência quando ela vai ao IML, porque não existe um local separado, adequado, preservado para essas circunstâncias. Eu tenho certeza da sensibilidade do presidente nesse assunto, dessa implantação em termos nacionais,
Eu queria dar conta dessa iniciativa, é uma iniciativa que nós vamos depois ter uma reunião específica para isso, e eu tenho certeza absoluta que nós também caminharemos nesse sentido de colaboração, que não é uma colaboração só como a que nós ouviremos hoje, da importância da participação da mulher, mas da preservação da mulher na nossa sociedade. Senhoras e senhores, recebam com aplauso Luísa Helena Trajano. Bom, boa tarde. Boa tarde, gente. Prazer muito grande estar aqui. Assim, eu sou uma apaixonada pelo Brasil. O Magazine Luiza, mais de 20 e tantos anos, toda segunda-feira, nos seus 950 lugares, canta o hino nacional. Eu tenho uma filha que foi mexer com cozinha por causa disso. E quando eu vejo uma instituição no Brasil durar 144 anos, me deixa muito orgulhosa e falo, esse Brasil tem muita coisa boa, que a gente realmente vê muito pouco nas TVs e tudo mais, né? Então, muito obrigada, Zé Horácio, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada às mulheres que compareceram aqui hoje, muito obrigada. Eu vou em meia hora aqui cumprir o meu horário e tentar passar um pouquinho. Ainda bem que você foi informal, porque eu sou totalmente informal. Quando eu vou chegando nos lugares mais formais, eu falo, ai meu Deus, me ajuda, porque é o lugar que eu mais tenho dificuldade, é muito formal. Mas ainda bem que o mundo agora não está muito formal mais, né? Não usa muito, então muito obrigada. Bom, gente, o Magazine Luiza fez 61 anos agora. Ele nasceu na cidade de Franca. E vocês vão ver que a minha pronúncia é bem mineira, eu falo porta, porque lá 60% é mineiro e 40% é filho de mineiro, porque é a última cidade do estado de São Paulo. Então, assim, eu fiquei lá uma vida inteira. E uma das coisas, assim, me pergunta muito o que eu errei, eu falo, pergunta primeiro o que eu acertei, que eu acho que é melhor, inspira mais, né? E uma das coisas que a gente acertou muito, a família, é a gente não querer perder a nossa essência. Então, eu nunca fiz questão de ficar mudando o meu sotaque, de ficar fazendo nada, porque a gente acredita que a nossa essência, que é onde a gente nasceu, é um alicerce muito bom. Então, vocês vão ver que a minha pronúncia é bem, aquelas mineiras, bem daquele lado que fala bem porta, portão. Então, é muito assim. Bom, a empresa foi criada, eu sou filha única, sobrinha única, e assim, começando a falar um pouco de mulheres, eu acho que o que me ajudou muito, que eu tive duas mulheres muito fortes e muito diferentes na minha vida. A minha mãe, que infelizmente morreu muito cedo, com 60 e poucos anos, mas eu já estava maior, ela tinha uma inteligência emocional que vocês não imaginam. E uma das coisas que me ajudou muito a criar meus filhos. A minha mãe nunca deixou eu achar que o problema não era meu. Então, se eu chegasse da escola falando mal da professora, e filha única, ela falava assim, o que será que você fez que a professora não te ouviu? O que será que você fez? Então, assim, isso foi a vida inteira. Então, eu fui desenvolvendo a cabeça de solução. Porque sempre eu deveria ter uma solução. E não, coitadinha da minha filha, a professora é ruim. E assim todos, mas quando eu ia fazer 12 anos, eu adorava dar presente, até porque eu sou muito sozinha, né? E quem é sozinha adora dar presente. E eu já tinha um Magazine Luiza pequeno, aí ela falou assim, você quer dar presente? As minhas amigas falam que por isso que eu dei certo. Então, você faz o seguinte, você vai lá, trabalha, ganha e dá. Então, minhas amigas falam, se fosse nós, falava, não pode, onde se viu, para que você vai gastar? Então, assim, essa inteligência da minha mãe, emocional, me ajudou muitíssimo na vida. E me ajudou, inclusive, como filha única, a ter um pouco uma autoestima. E eu falo que o Brasil mais precisa de autoestima. Porque quando você tem autoestima, você enfrenta as dificuldades melhores, né? E tem uma tia que, infelizmente, eu vou até me emocionar, ela não está bem, ela está com 92 anos, mas uma dinâmica de empreendedora que eu acho que é difícil o Brasil ter melhor do que ela, com 4º ano primário, mas ela não tem um pingo de inteligência emocional, gente, nem um pingo. Então, assim, me dá um trabalho danado. Mas o que ela me ofereceu? Ela ainda é virginiana. Então, assim, vocês sabem que não é fácil ser virginiano, né? Para quem não é, eu sou Libra, então Libra é mais equilibrada, né? Então, assim, mas então, o que aconteceu? Ela foi de uma família muito simples, eu já vivi numa outra realidade, mas de uma família muito simples, e ela foi ser vendedora de uma loja muito grande em Franca, que antigamente essas lojas eram por pessoas muito ricas da cidade, quem conhece o interior sabe disso,
Era quarteirões que vendia material para construção, tecido, não tinha geladeira, presente, prataria, e que tinha até banco do própria família. E ela trabalhou muitos anos na área de utilidades domésticas, de presente. E ela era tão boa vendedora que nunca, se ela fosse depender dela, ela daria um curso de venda, porque ela acha que todo mundo tinha que tratar todo mundo bem, fazer o que ela fez. Enfim, ela nunca entendeu por que eu tinha que fazer planejamento, estrutura, porque ela venceu assim. E o sonho dela, aí ela casou, foi ser representante comercial com meu tio, e o sonho dela era comprar uma loja. Mas presta bem atenção no propósito. O propósito dela era comprar uma loja, voltar para Franca, para poder gerar emprego para a família. Então, assim, a geração de emprego é uma coisa que satisfaz tanto a nossa família, mais do que dinheiro. Parece que eu estou falando demagogia, mas é uma coisa. E eu vou contar agora mesmo das nossas ações. Então, assim, aí ela comprou essa empresa, a Cinderela, a Cristaleira, e olha para você ver o espírito dela empreendedora. Ela fez um concurso na rádio para o povo escolher o nome. E deu um colchão na época, ela só tinha dinheiro para pagar a primeira prestação. E escolheram Magazine Luiza. Esse nome deu um trabalho para nós, porque ele quer dizer tudo, né, gente? Revista, quando você vai para o exterior. Uma loja que vende revista, que vende roupa, menos que vende eletrodoméstico, móveis, brinquedos e tal. Mas olha como também o povo é sábio. A gente fez todo o estudo de marca, quando a gente começou a crescer, ficar grande, mas ninguém, todo diretor de marketing que chegava tal, consegue tirar o Magazine Luiza, porque tem uns que falam, toca para o Magazine, troca para a Luiza, isso eu estou falando no interior, e agora eles estão pondo Magalu, mas vocês podem ver que junto com o Magalu, eles assinam o Magazine Luiza. A empresa foi crescendo, eu assumi muito cedo a companhia, eu acho que deu, mas o que a minha tia me ensinou a vida inteira? Nunca teve crise para minha tia. Se uma loja ia ruim, ela não falava que a cidade estava ruim, troca o gerente, troca o gerente. E assim, ela nunca falava não, que ela não queria comprar as coisas. Ah, marca um almoço para mim, que eu vou lá, eles não vão pagar o almoço. Então, assim, eu escutei muito pouco não na área de empreendedorismo, entendeu o que eu estou falando? Então, assim, eu sou fruto de uma geração de vencedores. Então, eu não sou assim sozinha. A ponto, a empresa foi crescendo, e eu comecei a vir muito cedo para São Paulo, falando porta a portão. Até hoje, eu acabei de sair de uma reunião do IDV, até atrasei uns 10 minutos, porque era tão perto daqui que me deram horário menos, mas acontece que deu muito trânsito. O IDV, o Instituto de Desenvolvimento e Varejo, até hoje, 99% dos meus colegas são homens. Vocês imaginam isso há 40 anos atrás, o que eu não encontrei. Mas eu tenho uma coisa que eu acho que ajuda muito e que eu falo muito para as mulheres. Eu surfo na onda feminina, eu sou muito feminina. Como eu não entro na onda do masculino, a gente acaba se complementando. Porque agora mesmo eu falei, nossa, eu que pus esse presidente atual, e ele está vendo muito, nossa, eu tive que brigar com ele, porque ele é muito machista, mas a gente brincava, ser machista e tal. Agora mesmo eu falei, ô Piponzo, eu não teria capacidade de fazer o que você fez, porque você só fez porque você é muito masculino, uma coisa muito boa. O meu colega virou e falou, é verdade, tem coisa que eu dou conta e tem coisa que eu não dou conta, só que tem hora que eu falo, eu estou intuindo, presta atenção, de primeiro os outros achavam ruim, agora os homens tudo para. Porque minhas intuições deram certo, deu negócio. Então, assim, o que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, e assim, o que o Horácio falou, que na realidade são crenças que limitam. É muito difícil. Cada um de vocês deve ter neto, filha, filho. Assim, é muito difícil ainda. A gente ainda, mulheres no poder, ainda hoje nós temos 51% dos eleitores mulheres. A gente tem 10% só de mulheres lá. Então, assim, a luta para aumentar isso. E por que é importante essa mistura? Então, para os homens, eu vou dar bem um lado mais racional. Então, assim, antigamente, diz que o mundo, a cada 150 anos, o seu paradigma, a sua forma de administrar, ela muda muito. Antigamente, quem tinha poder é quem tinha força física. E a gente vê até uma Coreia querendo ter bomba atômica, isso tudo mais. Depois, quem tinha força física, quem tinha poder é quem tinha o dinheiro. E o Brasil precisa pedir desculpa, porque nós tivemos maior anos de escravatura no Brasil. Foi um dos países mais demorados. Isso gente, isso socialmente é uma herança terrível, terrível. As pessoas foram jogadas na rua quando teve a libertação, sem casa, sem comida, sem escola e sem dinheiro, que traz um respaldo até hoje muito sério. Então, mas era quem tinha dinheiro. E agora, né, gente, quem é que tem o poder? Ninguém está falando do que tem.
Quem tem poder é quem tem conhecimento e faz acontecer. O Horácio falou, olha, eu pus mais mulheres, eu estou fazendo a 16ª, não adianta só ter conhecimento e não fazer acontecer. Então, assim, hoje, e também não adianta fazer acontecer sem ter conhecimento. E as escolas estão se adaptando, as escolas. Então, assim, antigamente, nessa era que eu comecei, era uma era muito mecânica, né, gente? Então, assim, tudo era visto como modo quantitativo, não enxergava o qualitativo, a satisfação do cliente não se falava, o bem-estar das pessoas. Na empresa, então, a gente tinha assim, aqui você é profissional, não traga problema da família para cá. Vocês já escutaram isso ou não? Já ou não? E a gente mesmo acabava repetindo, era reengenharia, era uma época muito dura. Hoje as empresas fazem ainda mais nessa era agora digital, que os jovens é tudo de tatuado, trabalha tudo diferente. Quer dizer, então, assim, a mudança é muito diferente. Então, não enxerga o qualitativo, prende-se a rotina e não conseguia, não enxerga as oportunidades, porque é muito mecânico, né? Tem muito filminho dessa era aí. Busca os resultados buscava o poder, é autoritário. Imagina que um líder poderia falar que ele não sabia. Ele não falava isso, porque isso não era ensinado para ele falar, eu não sei. Ele tinha que, mesmo que não saber, mostrar que sabia. Então, assim, os funcionários eram uma engrenagem da máquina e o poder era bem centralizado e era aqueles organogramas de puleirinho, né? Um atrás do outro, que até você chegar no presidente, tinha não sei quantos quadradinhos, né? Que eu chamo de poleirinho. Então, assim, daqueles poleirinhos. Hoje, gente, com o poder está na mão de quem tem conhecimento e faz acontecer, a mudança é muito grande. O digital, então, trouxe uma mudança que nós estamos vendo aqui no aspecto político, nós estamos vendo em tudo. Quer dizer, agora mesmo nós estávamos com o delegado explicando o poder que tem na internet, se falsifica cartão. Gente, é uma instituição muito bem feita, muito bem feita. Então, assim, isso trouxe uma coisa tão boa para o bem e para o mal, mas que mudou totalmente a forma de administrar. Então, hoje as empresas são mecânicas, elas não funcionam como uma máquina, elas vivem um mundo de conexões, elas vivem um mundo de aparente caos, mas cheio de oportunidades, elas têm paixão, entra a emoção, lidera pelo exemplo. Hoje, em todas as empresas, a mais sofisticada, se vocês pegarem a Amazon, a maior do mundo, a palavra do presidente é assim, a empresa tem que ser simples, ela não pode ter burocracia, pode pegar todas as palavras, pegar a nossa, pegar qualquer empresa, sabe lidar com as pessoas, pensa grande, é criativo. E aí, por que eu estou falando isso de mulher para os homens? Porque nós, mulheres, por não ter sido tão exercidas na empresa mecânica, nós somos muito preparadas para essa empresa, de jogo de cintura, de educação de filho. Então, essa mistura dentro das empresas é saudável demais, porque hoje esse mercado exige que você senta a mulher para poder discutir isso. A mulher foi... Está dando para vocês entenderem o que eu estou falando? Ela foi muito preparada para essa era. E o homem, coitado, ele tinha... E a mulher também tem que entender que o homem precisa entender que o homem foi vivido... A maioria dos meus colegas foram nessa era, que ele tinha que ser mecânico, que ele tinha... Quando a gente entende isso, a gente consegue conectar melhor com o homem e a gente consegue somar mais do que isso. Então, é muito importante que a gente entenda isso. E aí, falando disso, gente, hoje nós temos 7% de mulheres em conselhos de empresa listada na Bolsa. Eu sou totalmente a favor de cota. Eu sei que algumas vão ter mulheres. Cota é um processo transitório para acertar uma desigualdade, seja onde for. E eu vou contar para vocês por quê. Hoje a gente tem 7% de cotas de mulheres em conselho. Se vocês tirarem as donas e as filhas de dona, vai cair para 2%. Nós vamos levar 120 anos para ter 10, 15% de mulheres em conselho. E você ter 20%, 25%, está provado mundialmente que traz, no Brasil, mais de 400 bilhões para a economia, por causa desse balanço que eu coloquei. Então, Mulheres do Brasil entrou com cota. Aí as mulheres fazem meritocracia. Tá bom, então espera 120 anos, nem sua bisavó. Seu bisavô vai estar no conselho. Então, assim, não tem importância nenhuma. E aí eu quero falar uma coisa que eu estava conversando com o Horácio. São crenças limitantes. Eu tenho um exemplo muito claro para dar para vocês. O Frederico não me substituiu, porque da Ibope mãe substitui filho, ou filho substitui mãe, essas coisas, mas ele substituiu Marcelo Silva. Marcelo Silva foi o nosso CEO há 7 anos.
ele é vice-presidente do nosso conselho, uma pessoa competentíssima. Se a gente combina, nós estávamos juntos agora, sem mentira nenhuma, gente. Ele era contra a cota. Toda semana ele é convidado para um conselho. Toda semana. Ele deve ter sido convidado para uns 25. Merecidamente. Eu tenho uma colega, que eu não vou citar o nome, mas ela é uma das melhores gestoras que eu já vi na vida. E ela nem precisa, que ela vendeu a empresa, ela está muito bem. Mas ela não foi convidada para nenhum conselho que pague. Nenhum. A não ser esses que são voluntários. E ela, para mim, é uma das melhores gestoras do que eu. Então, o Marcelo, quando vê isso, toda semana ele senta comigo e fala assim, mais um, mais um. São crenças que limitam. Quando fala em conselho, pensa em homem, que você falou. É natural, ninguém está... Agora, quando tem uma cota, vai ter que procurar mulher, mas não tem mulher. Mulheres do Brasil tem umas 100 para indicar. Então, assim, cota é um processo transitório e a gente vai lutar. Aliás, nós pedimos 40% para achar que o Senado ia pedir 30%, para deixar por 25%. Mas eu sou comerciante, né? Mas eles passaram 40%. Então, assim, a gente pediu até 2023, né, Raquel? Até 2023, só a gente não quer um processo contínuo. Até acostumar, só tem um processo transitório para você ter. Então, é muito difícil. Se a gente, agora, por outro lado, me perguntaram muito isso, me deram um briefing, a gente tem que ter pequenas pílulas. Esses dias a gente reuniu com todos, pela primeira vez, os presidentes de ministérios, de ministras do Supremo, era tudo mulher, desde a ministra Carmen, teve uns 8 dias que foi tudo mulher. E a ministra Carmen, na época, convidou para fazer um trabalho, elas, de manhã. Levou gente do jurídico e levou gente como eu, empresária. E a gente estava conversando na sala dela e as ministras foram claras em falar, se não tiver umas pequenas pérolas para a mulher que são pequenas, ela não vai conseguir, porque uma juíza, quando passa, ela vai para um lugar muito distante. E aí ela não pode ir, então não aumenta o cargo, porque o marido muitas vezes não vai. Por que no Magazine a gente tem algumas pérolas pequenas? Por exemplo, o nosso maior carreira, é quando passa a ser gerente de loja, daí para frente ele passa a ser supervisor regional, diretor, mas ele tem que passar por isso, a maior. Tem uma pequena lá, mas é a maior. As mulheres quase não saíam, porque 6 meses elas têm que ficar estagiando fora do local dela. Então, a gente via que tinha pouca mulher. O que nós fizemos? As mulheres que estão estagiando, ela fica só 100 quilômetros de distância da casa, para ela poder voltar mais vezes para casa. Hoje, nós temos quase 50% de mulheres estagiando. Então, são pequenas atitudes que as empresas vão ter que fazer. Por exemplo, tem as mulheres que têm filhos excepcionais. O Magazine tem um cheque para todos os funcionários que têm filho excepcional. Quando ela sai para estágio, ela ganha 3 vezes o cheque, porque ela tem que deixar alguém cuidando de um filho que é diferente do que ela está junto. Porque quando ela quer fazer a carreira. Então, as ministras estão concluindo que realmente, se não tiver algo... E são coisas que não custam muito, mas são... O que custa a gente deixar uma mulher a 100 quilômetros? Nada. O Magazine Luiza, há 15 anos, ele tem um cheque-mãe para todas as mulheres que tenham filho até 11 anos de idade. Independente do resultado, elas ganham um cheque-mãe. E aí os homens me pedem muito cheque-pai. Eu até acho, eu falo para eles, que eu acho que os pais hoje, eu sei que Horácio, o meu filho, o meu sobrinho, os funcionários do Magazine, eles são ótimos pais. Só que eu falo assim, eu só vou dar cheque-pai para vocês quando realmente vocês levarem a culpa da sociedade. Aí eu pergunto para um, se por acaso o seu filho não der certo, você vai achar que a sua sogra ou o seu vizinho vai falar também quem mandou o Horácio trabalhar? Não vai falar, concorda? Não. Agora, se for uma mulher, mesmo que ela seja ruim, vai falar quem mandou você trabalhar, por isso que o filho não deu certo. Aí eles falam, Luísa, vai demorar muito você dar cheque-pai, porque minha sogra nunca vai falar isso para mim mesmo. Então, assim, na realidade, o mercado precisa de mulheres. Nós precisamos, acima de tudo, nós precisamos da união do masculino com o feminino. Essa junção, gente, é que está muito certo. Eu tive 3 filhos adolescentes, 3 anos e meio trabalhando. Eu nunca peguei culpa de jeito nenhum, porque, mais uma vez, a minha mãe teve uma inteligência emocional.
Quando eu tive o primeiro filho, eu trabalhava na loja, então eu trabalhava sábado, fiquei muitos anos na ponta. E a minha mãe falou, minha filha, você está fazendo a coisa mais importante da tua vida, só vai ter uma coisa que divide você e seu marido agora, é quando a gente tem filho, porque nada mais divide no antes e depois. Depois que você tem filho, você não repara mais a educação dos outros, você não fala que filho é birrento, você não fala nada, porque você paga a língua, porque os teatros são os mesmos, vai acontecer. E aí ela falou, mas não pega a culpa, porque se tivesse uma receita, você ia largar tudo e fazer. Mas não existe uma receita. Tem mãe que trabalha fora, tem filho ótimo, tem mãe que trabalha fora, tem filhos péssimos, tem mãe que fica em casa, tem filho ótimo, e vice-versa. E eu nunca peguei culpa, mas você tem que ter bom senso e, acima de tudo, muito exemplo. Porque é o exemplo que vai... E não se preocupe, porque você não vai ter sucesso nenhum. Se eles for bom, foi Deus que ajudou. E se for ruim, foi porque você trabalhou. Então, assim, na realidade, há pouco tempo, uma jornalista do Estadão me ligou, porque, assim, modéstia à parte, eu tenho 3 filhos que tocam na banda. Eu sempre lutei muito para isso. 3 filhos que realmente o Horácio conhece. Então, assim, a Raquel conhece. São 3 filhos que tocam, que não esperam. Porque, não, assim, uma é chefe de cozinha, outra em Portugal tem uma empresa. E esses dias uma jornalista do Estadão me ligou e falou, Luísa, uma vez São Frederico aí, como é que você fez para criar filho? Eu levei um susto, porque eu não estava com essa expectativa nenhuma, não sei se vocês entenderam. Aí eu falei para ela, pensei um pouquinho, bem, foi Deus que ajudou, porque assim, realmente não tem uma receita para criar. Então, minha gente, ainda para a mulher é muito difícil, muita coisa. Mas a mulher também tem que aprender a trabalhar, que ela tem que ser, até hoje, minha gente, vou contar um segredo para vocês, eu não uso calça comprida para trabalhar. Não que eu seja contra, adoro terninho, mas eu queria tanto não abrir mão de ser feminina, de ser eu mesma, eu não usava aquelas coisas grandona, eu chorava, eu falava que eu não sabia. Então, assim, a gente tem que entender que nós surfamos em ondas diferentes, e as ondas juntos ajudam muito. Mas que a gente tem uma desigualdade ainda muito grande, tem. Então, eu fico muito feliz quando você tem vários diretores. É uma área de juiz e de coisa muito masculina ainda. E esse equilíbrio é que dá a beleza da vida. É o equilíbrio entre o masculino e o feminino é que dá. E eu tenho mais facilidade para lidar, e lido em muito lugar masculino. Primeiro que quando eu chegava, eu tenho uma autoestima boa, né, gente? O povo não me dava bola. E eu falava assim, daqui um pouquinho eles vão me dar. Eu não fui criada, ai, coitadinha dela, eu fui criada, você é capaz, vai embora, faça. Então, assim, eu não tenho muita dó de mim. Aliás, eu não tenho dó de mim de jeito nenhum. Eu não tive dó dos meus filhos, até hoje eles reclamam isso, de jeito nenhum. Eu tinha dó só de um cachorrinho que durou 17 anos. Ele não ia ganhar dinheiro, ele não precisava fazer nada, eu chorava. Então, assim, eu não tinha dó, porque eu fui criada acreditando que eu era capaz, né? Mas não era fácil, vocês imaginam chegar aqui e ser uma diretora comercial na área de varejo. Eles tinham que ir para bar, tinham que conversar sobre mulher, os homens da área comercial tinham outro naipe para poder. E eu tenho um tio que é italiano, marido da minha tia. Então, vocês imaginam para ele dar um poder para uma mulher, né? O italiano é mais duro, concorda? Não, gente, mesmo tem italiano aqui, mas ele não é mais durinho aqui, né? Eu não estou falando de vocês aqui, mas a geração é. E aí, gente, o que eu acho assim, primeiro, eu não perdi, assim, o que foi mais importante para nós e para mim foi a gente não perder o nosso propósito. Os jovens de hoje também não vão comprar empresa que não tem propósito. E nós fizemos coisa muito antes da era. Ao de ter uma empresa, quando a empresa faltava 400 milhões, ela faturava por uma auditoria internacional em 90 e poucos. Criamos uma loja eletrônica em 91. Quando a empresa internacional me trouxe o primeiro balanço, falei, puxa, mas eu te paguei tão caro para você falar tão mal de mim, né? Porque, na realidade, os 3 anos de balanço é terrível. Mas aí, mais uma vez, entra a cabeça de solução que eu fui criada. Eu chamei 5 CFOs na época, essa é a loja eletrônica, 5 CFOs na época, e mostrei o fluxo de caixa para eles. Falei, olha aqui o nosso fluxo de caixa. Nós não vamos quebrar, mas eu vou apresentar um balanço muito ruim. E aí, que eu sou grata, quando a gente fez 60 anos, a gente deu um prêmio para ele, que é hoje o Prega, que é presidente da UIPO. Na época, ele era o CFO da Brastemp. E ele saiu divulgando, empresa pouca conhecida no interior, falando porta, chamando Magazine Luiza, auditar um balanço.
Ele falou, olha, estão fazendo uma coisa, me ajudou muito com os outros, porque eu precisava de crédito apresentando aquele balanço ruim. E outra coisa que a gente fez muito bem é quando a gente ganhava muito no financeiro. Por exemplo, a gente ganhava muito mais para vender uma geladeira no a prazo do que no à vista. A gente chamou um banco para ser sócio nosso. Meus amigos falaram, você está dando a metade do teu lucro para os outros, você está dando... Mas isso é armada no propósito da família. As nossas ações entrou no mercado a 16,80 no último 45 minutos do segundo tempo. As nossas ações chegou a valer menos de R$1, parece 50 centavos. Eu nunca sei, porque eu nunca olho muito isso, mas parece 50 centavos. Eu devolvo mais uma vez à minha família. A empresa chegou a valer 350 milhões de reais. Ela entrou com 1 bilhão e 800. Olha para mim, eu nunca recebi uma ligação das minhas famílias perguntando por que a empresa estava valendo aquele dinheiro. Minha família era assim, tem que pagar em dia, em 60 anos, nunca pagou um título atrasado, nunca pediu prorrogação de título e tinha uma empresa para durar 100 anos. Agora, ontem me passou um WhatsApp, que eu nem olho isso, que a empresa está valendo 30 bi. Mas também da família não chegou nada falando isso. Nada, parabéns, está valendo 30 bi. Quem me mandou foi o pessoal do mercado que me mandou, porque não é um foco nosso isso. E a minha maior emoção, a minha tia que começou para gerar emprego para a família, quando nós fizemos 60 anos, no dia certinho, ela estava bem ainda, meu tio bem, a gente reúne 2 vezes por ano, todos os 1.800 líderes, apesar de ser TV Luiza, Workplace, site, a gente é muito bom de comunicação, pelo menos tentamos ser, e a gente reuniu 1.500 líderes num evento, 1.800 líderes, no dia certinho. A gente tem um canal toda quinta-feira de TV, que a gente fala com os 23 mil funcionários, minha tia, meu tio, e ela cantou parabéns, me emociona até, no meio, uma pessoa que começou com muito sacrifício, ela trabalhava tanto que o guarda na noite, sabe aqueles guardas de quarteirão? São Paulo não conhece bem isso, mas no interior tem aqueles guardas de quarteirão assim, batia para ver se era ladrão ou ela trabalhando. Porque de tanto que ela trabalhava, ela chegava a ficar 20, na época não tinha estresse, mas 20 horas desmaiada. Porque é verdade, na época eu não falava estresse, mas era estresse, né? Então, vocês imaginam que ela cantou parabéns de 60 anos com a 3ª geração. O discurso do meu filho está aí na internet. Ele falou, item por item, o que ele ia falar dos princípios e garantir a eles que a empresa ia durar 100 anos. Não falou que ia valer 30 bi, nem 20 bi, mas garantiu no discurso que ia valer 20. Então, isso para nós, ela poderia ter vendido a empresa e ter ficado muito melhor. Também não tem nem o que gastar. Você chega a uma idade, já não pode nem viajar, não pode fazer nada. Então, assim, é verdade, você chega num tempo, ela já não gosta. O avião vinha para cá, ela vinha no perua, porque ela não gosta muito. Então, assim, ela não gosta. Agora ela está vindo, que ela é obrigada a vir. Mas, assim, você chega num tempo que ela já tinha feito o que ela tinha para a família, que é muito voltado. Então, assim, imagina que ela poderia ter 1 bi, 2 bi ou mais, mas não teria uma empresa valendo 30 bi, porque ela também nem tem noção que vale 30 bi. Ela nem pergunta isso, ela só pergunta se está vendendo, se está pagando em dia, e fica vendendo. Então, assim, ela pergunta isso. Então, eu devolvo muito. E o que nos segura, gente, é o propósito. E o propósito é uma coisa que as mulheres sabem lidar muito bem com isso. Não que os homens não sabem, mas as mulheres lidam muito bem com isso. Nós sabemos, porque ser mãe é uma coisa que ou você tem propósito ou você não tem também, porque senão você paga tudo com o filho. Eu estou terminando. Bom, para terminar, eu queria só falar um pouquinho, eu pedi licença para vocês, eu queria falar para vocês um pouquinho da violência para a mulher. É muito mais grave do que a gente pode pensar. Mulheres do Brasil é um grupo que tem 21 mil mulheres, que tem um propósito de ser o maior grupo político partidário do Brasil. Em nome de Mulheres do Brasil, nós não podemos fazer nada. Nas redes sociais, cada um faz o que quer, mas não pode escrever @Grupo Mulheres do Brasil, que nós temos um compliance 24 horas, que manda tirar na hora, porque a gente acredita que só através de uma sociedade civil organizada nós vamos poder mudar o Brasil. A sociedade civil vai ter que largar de reclamar, largar de apontar político e estar junto. Nós estamos trabalhando em 18 comitês, educação, igualdade racial, saúde, tudo que vocês pensar, cultura, tudo. Nós temos 18 comitês. Um grupo diverso, nós temos mulheres da periferia, um comitê só de mulheres da periferia, como nós temos todas, então nós queremos ter isso, o maior grupo político superpartidário do Brasil. A gente precisa ter números, porque nós já conseguimos levar os 7 presidentes para o primeiro debate,
E a gente, assim, trabalha vários comitês, diversidade de raça, cultura, trabalhamos igualdade racial, trabalhamos deficiente físico, trabalhamos empreendedorismo. Nós temos 18 comitês. Temos comitês, estamos super partidária, visemos o bem comum. Nós não somos contra os homens, mas a favor das mulheres. Não usamos o nome nem registro para o grupo para benefício, não virou marketplace lá, que nas redes cada uma pode oferecer, mas nós temos que fazer acontecer. E a gente faz acontecer. Esse fim de semana, a gente deve ter umas 80 ações sendo feitas aqui em Paris, em Franca, não sei onde mais, em todos os núcleos, nós temos que fazer acontecer. E um dos nossos comitês é aí, ó, tem todos esses, 80 em 8, a gente que luta, o que vai levar 80 anos, a gente quer que leve em 8 para a mulher. Então, e aí a gente tem um comitê que muito bem a Raquel dirige há muitos anos, e a Raquel é uma, nossa senhora, ela é uma, quando fala em seguidora de violência, é a Raquel mesmo, uma pessoa que luta, que faz. E eu ia muito em debate com a Raquel. Eu fui num debate no teatro, eu sabia que aqui, cada 1h30 morria uma mulher, e eu levo muitas coisas para o Magazine Luiza, na TV Luiza, toda quinta-feira. E eu nunca tinha levado violência para a mulher. Você acha que está muito longe de você. Até que há 1 ano atrás, uma gerente nossa do shopping de Campinas, com 37 anos, foi morta canivetada com o filho de 8 anos no quarto do lado. O marido pegou o filho de manhã, entregou 3 horas para a mãe, ele se suicidou, e eu fiquei muito mal. Falei, puta, se eu tivesse levado isso, se eu tivesse feito isso, talvez... E aí eu fui rápida, porque eu sou agorista, eu não sou muito futurista. Errei, redireciono e vou para frente. E aí eu gravei uma fita e fiz uma TV Luiza e lancei na hora um canal da mulher especificamente para assédio sexual e para violência contra a mulher. Só para isso. Junto com uma empresa, treinamos, aprendemos, tinha 3 objetivos. Furar a nuvem, fazer um checklist para entregar para as empresas, não sei se ela tem aí a foto. A semana passada, eu aproveitei a 15 dias Luiza Labs, fiz um manual de 5 pontos e apresentei para os... Chamei eles para visitar a Luiza Labs, e aí falei, não, mas não é só para visitar, não, vou dar um material. Chamei a Maria da Penha, entregamos um material nisso. E o que eu quero mostrar para vocês é que o que os homens têm me ajudado no Magazine Luiza para isso. Quem mais está denunciando as pessoas na loja são os próprios homens. Eles falam para o nosso canal da mulher, liga aqui que tem uma moça que está apanhando porque ela chegou roxa. E não quer dizer que a pessoa precisa denunciar. Tem outros, o Brasil tem muita coisa para ajudar a mulher, né, Raquel? E que não sabia. Então, nós coletamos tudo, fizemos essa apostila, e que me deixou muito feliz que no dia 8 de março, os homens, já fazia 8 meses que a gente estava fazendo isso, os homens, o Frederico me ligou e falou, vê uma campanha que a gente vai entrar no ar agora. Eu não tive nada na internet, eu não tive nada com isso, e eu vou mostrar para vocês, tem um filminho aí, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, mas o Magazine vai meter sim, e ele pegou 30 mil colheres, vendeu a 1,80 e pôs na colher, que era o número do Disque Denúncia, vendeu 30 mil em 3 horas, e toda essa arrecadação foi para entidades que mexem com mulher. Posso mostrar um pouquinho aí, como foi? Então, mostro o filminho aí. Os números da violência doméstica impressionam. Por ciúmes, um rapaz espancou a namorada e o suspeito desse crime é o marido dela. A cada 7 segundos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil. E na maioria dos casos, ninguém interfere. É como diz aquele ditado, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Até agora. No Dia Internacional da Mulher, o Magazine Luiza decidiu literalmente meter a colher nos relacionamentos abusivos e criou Colher contra a Violência Doméstica. Vendida pelo valor simbólico de R$ 1,80, o mesmo número do Disque Denúncia da Mulher, o 180, a colher carregava uma mensagem encorajando a denúncia. # Eu meto a colher sim, ligue 180 e denuncie. Quando a gente quebra essa questão cultural de não nos metermos nessas relações, a gente também quebra o ciclo da própria violência. O estoque esgotou em menos de 4 horas e toda a renda foi destinada a instituições que lutam pela causa. E a adesão da # Eu meto a colher sim foi imediata. A gente precisa sim meter a colher. Chega de fingir que nada está acontecendo. O Magazine Luiza vai meter a colher e vai meter a colher sim.
sentem encorajadas de compartilhar suas histórias online na fanpage do Magazine Luiza. E até o governo brasileiro apoiou a campanha. Transformamos um ditado popular covarde em símbolo de luta contra os relacionamentos abusivos. Colher contra a violência doméstica. Nesse dia e em todos os outros, o Magazine Luiza mete a colher na violência doméstica. Legal, né? Então, assim, o que eu mais tenho aprendido é que geralmente a gente teve a crença, a mulher fez alguma coisa, eu no começo até falava, não, será que ela foi brava? Não importa o que ela fez. O marido tem o direito, o companheiro, de perder guarda, de pegar guarda, de não dar dinheiro, de fazer tudo, mas vocês mais do que eu sabem que o direito à vida está na Constituição. Né? Vocês mais do que eu sabem disso toda hora, e a gente não pode deixar isso acontecer. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês, a secretária, depois que a gente montou, que fala 3 línguas, é pessoas que ontem uma moça deu um testemunho na Mulheres do Brasil, Luísa, meu filho estuda em escola ótima. Eu vi uma mãe com o braço quebrado, ela falou que caiu quando eu entrei no carro com a minha filha, o filho é amigo da filha, a filha falou, mãe, você viu o fulano? Falou que o pai bateu na mãe e que foi por culpa dele, e perguntou para mim se ele é culpado mesmo. Então, assim, está muito mais próximo. Aí ela falou, o que eu faço? Mete a colher. Fala para ela, olha, eu quero falar com você, eu soube que foi isso, a sua filha falou, e eu estou aqui para te ajudar, você não precisa denunciar, mas mete a colher. Então, eu fico muito feliz, Dourado, da gente poder ver uma mesa com tantas diretoras mulheres, com tantos homens que apoiam as mulheres, e que eles são inteligentes, né? Porque hoje não tem muito jeito, né? Porque a mulher está decidindo até o carro para comprar, né? Ela decide até o computador para corretar. Então, eu falo que os homens hoje estão bastante inteligentes, e também tem filha, neta e tal. Muito obrigado. Eu sou vendedora, vocês descem o aplicativo do Magazine Luiza e compram no Magazine Luiza. Obrigada, viu, gente? Obrigada, muito obrigada. Obrigada.